Oi, gente, boa tarde. A gente veio dar uma aula de forma remota para vocês não ficarem em defasagem do conteúdo. O Gabriel vai seguir falando sobre as coisas, e aí a gente dá boa tarde para vocês. A gente espera que vocês estejam bem, e na próxima semana a gente está junto. Vou compartilhar minha tela agora. Tá vendo aí? Tá rolando. Então, vamos lá? E aí, pessoal, boa tarde. Bem-vindos aí à nossa aula remota, né? No período aí de pandemia, que a gente já sabe bem aí como é que tá funcionando. A gente vai aproveitar essa oportunidade para poder falar um pouquinho sobre a escalada, como surgiu, as modalidades que a gente tem. A aula seria a primeira aula online, né? A gente já teve algumas aulas presenciais na Paredinha, com o projeto Jovens Olímpicos, que é a iniciação da escalada indoor, né? Seria a primeira aula. Meu nome é Gabriel Trópia, tem a Patrícia Alecrim. A gente tá dando aula no projeto e desejo boas-vindas aí a quem tiver. É um prazer conhecer quem estiver assistindo a aula aí, é uma satisfação. Já conhecemos os alunos bem, já tivemos algumas aulas aí e a gente vai aproveitar esse momento para passar um pouquinho do que a gente não consegue passar lá, que são algumas fotos, né? Algumas ideias que o projeto tem de iniciação na escalada. Então, é isso. Vamos lá, Patrícia? Pode passar, então. Bom, a gente tem, na escalada, a gente tem a modalidade que é a escalada na natureza, né? Que consiste aí na escalada em rocha, ou então a escalada no gelo, que é um pouco mais restrita. Na escalada no gelo, a gente precisa de ter um lugar que está no gelo, né? E a escalada em rocha, a gente precisa ter um lugar que tem rocha, né? E ao longo do tempo, a escalada ela se tornou um esporte, ela se esportivizou. É um esporte muito recente, de pouco tempo para cá, a gente vai ver. E então, com a, com a dificuldade de acesso aos locais de rocha, aos locais de gelo, ou com a finalidade de treinamento, apareceu a escalada artificial, que é a montagem, nada mais é a montagem de uma parede artificial de escalada, com as agarras artificiais, seja ela na modalidade de via, igual a primeira foto aí que a gente pode ver, é um paredão mais alto, com várias agarras, aí a pessoa utiliza cordas, equipamento de segurança, cadeirinha, né? E a outra modalidade da escalada artificial que a gente tem é a escalada em boulder, que a gente também vai ver, vai aprofundar um pouquinho mais para frente aí a respeito dela, mas consiste numa escalada que usa um pouco menos de equipamento de altura, não usa corda, né? Não usa cadeirinha, nem o freio, mas a gente tem embaixo uma proteção, que é os colchões, né? As paredes são um pouco mais baixas, e essa basicamente é a modalidade que a gente está usando no projeto Jovens Olímpicos. Pode passar então, Patrícia. A gente fez aí uma linha do tempo bem básica, para a gente tentar entender o período que a escalada aconteceu, assim, o surgimento. É difícil da gente colocar uma data certa, porque a escalada é uma atividade que ela se desenvolveu com o passar dos anos de várias formas, seja a pessoa buscando o simples objetivo de subir o cume de alguma montanha, de alguma parede rochosa, ou mesmo por algum fundamento de uma ideia de querer observar um espaço. No Brasil, por exemplo, o histórico que a gente tem assim do montanhismo, dessa ascensão de montanhas assim, ele reflete um pouco na época das plantações de café no Rio de Janeiro, principalmente, onde as pessoas, onde os senhores dos cafés lá, né, eles subiam até um certo ponto para poder ver a paisagem, observar as suas terras, né? Então, essa atividade foi se tornando escalada com o passar dos anos, assim, né? Um registro melhor que a gente tem, os mais antigos, começou lá em 1786, né? Quase 250 anos atrás, lá nos Alpes, que é uma fronteira entre a França e a Suíça,
tem grandes picos lá, e isso começou com o objetivo de montanhismo, de ascensão a um cume, de chegar no topo de uma montanha. Essa escalada naquela época, talvez a gente nem possa chamar tanto de escalada assim, porque era mais uma caminhada, requer uma logística de tempo, então era uma coisa assim bem natural, sabe? Então, vocês podem observar que na linha do tempo aí, ó, durante todo esse tempo, a gente destacou essa linha verde ali, que é o período todo que a escalada aconteceu na natureza. Então, de 250 anos atrás, a gente teve majoritariamente essa escalada que acontecia na natureza, que é subir algumas montanhas, alguns picos, né? E, e a escalada como uma atividade esportiva, que voltou mais para a questão física das pessoas, assim, de subir algum paredão de pedra, ela apareceu mais por volta de 1960 na Europa. Então, teve um período longo aí que o montanhismo tomou conta, né, da escalada, sabe? Como que se possa dizer assim. E no Brasil, por exemplo, o montanhismo chegou, esse montanhismo dessa época do café, que os senhores iam até o alto de alguma montanha para poder ver o terreno, ele começou justamente no mesmo período que a escalada em rocha começou na Europa. Então, a escalada no exterior é muito mais antiga assim do que a gente tem no Brasil, né? O Brasil começou a fazer o montanhismo quando a Europa já estava se inserindo na escalada em rocha ali. Então, o Pão de Açúcar, por exemplo, que era um lugar mais alto do Rio de Janeiro, para observar alguns lugares, já se tornou um ponto assim de montanhismo nessa época no Brasil, né? Nessa data aí, bem, se a gente colocar 1960 aí, isso talvez seja a idade dos seus pais, né? Dos pais que estão, que têm as crianças aí no projeto, né? Então, é um período bem recente, aí, com cerca de 50 anos, né? E a escalada em rocha mesmo, que se torna uma coisa mais esportiva um pouco, ela, ela, se, ela começou no Brasil por volta de 1970, então a gente tem pouco mais de 30 anos de escalada assim, no Brasil, né? De um modo geral. Então, a gente pode ver que a escalada aqui no Brasil é uma coisa muito mais recente do que no resto do mundo, né? E aí vale ressaltar que há muito tempo atrás as pessoas poderiam ter utilizado essa escalada como forma de montanhismo, com o objetivo de subir alguma montanha, né? E a gente, nessa época, talvez a gente não conseguiu muitos registros disso, né? É interessante lembrar também que a escalada, tanto no Brasil quanto no exterior, ela, essa, essa ascensão recente dela, de 30 anos para cá, ela se tornou um esporte, ela se tornou uma coisa com um objetivo mais atlético, sabe? De questão de saúde, como objetivo físico, como objetivo psicológico, de superar algumas coisas, ou algum medo de altura. Então, essa esportivização da escalada, ela acabou dando espaço para a escalada artificial, porque a pessoa com o objetivo de chegar até um cume de uma montanha, mas às vezes ela não poderia, porque, não sei, às vezes chovia, na época não poderia, ela não tinha condições de ir até o lugar, então os escaladores começaram a trazer isso para um ambiente mais controlado, que basicamente é a escalada artificial que a gente conhece. Então a gente vê aí que ela começou depois de 1970. Tem um marco bacana aí que eu coloquei até em vermelho, que é o Campus World, que é um equipamento de treino muito famoso na escalada, que foi, que foi desenvolvida por um alemão, que é o Gullit, muito famoso, é um nome muito de referência na escalada, e isso foi um marco muito forte assim para a evolução do treinamento da escalada, sabe? As pessoas conseguirem aperfeiçoar a força nos dedos, a suspensão do corpo, né? Então,
é muito, pelo gráfico aí, a gente vê como que é recente, né? Até lá na Europa, que é a invenção do Campus Board, que é um dos equipamentos mais utilizados em todas as academias de escalada hoje, você vê que ele foi inventado em 1988, e foi no ano que eu nasci, então tem 33 anos. Então é uma coisa bem recente aí para a gente, sabe? E é uma coisa que está tomando uma repercussão muito grande hoje em dia. Recentemente a gente viu aí que entrou para as Olimpíadas, né, como esporte olímpico. É, as pessoas têm buscado mais o objetivo da escalada como superação, como uma forma de levar a vida mais próxima da natureza. Então, tem ganhado muito espaço na sociedade hoje em dia, sabe? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do gráfico aqui que eu posso falar para vocês. A gente pôs uma data marcante ali também, que é de 1945, que é a época da Segunda Guerra Mundial, né? Então, todo o desenvolvimento da escalada, assim, de uma forma mais esportiva, ela aconteceu logo depois disso, né? Vamos ver para frente, então, Patrícia. Então, a gente vai falar. Como eu disse para vocês, a gente tem dois tipos de escalada, basicamente, que é a escalada na natureza e tem a escalada artificial. A gente vai falar um pouco sobre a escalada na natureza porque ela surgiu assim, com esse objetivo de conquistar algumas montanhas, né? E é interessante a gente observar, quando eu falei para vocês que depende um pouco da localização, quando a escalada é natural, a gente tem um mapa mundi aí embaixo, ó, e tem alguns pontos que são esse mapa mundi, esses pontos mais escuros ali, onde é a divisa com a China e a Índia, é uma cordilheira muito famosa, que é no Nepal, na China. Lá é o único lugar que tem os picos com mais de 8.000 metros de altitude. Então, lá acabou sendo uma referência para a escalada, assim, né? O objetivo maior de você conquistar um cume, chegar numa montanha, isso se tornou muito evidente lá, porque era como se atingisse o ponto mais alto do mundo, do mundo. O Everest, por exemplo, seria o pico mais alto do mundo, tem 8.872 metros de altitude. E todos esses maiores picos estão por lá, no Nepal, nessa divisa. Isso é uma cordilheira formada uma, por ações tectônicas, né? Uma coisa geologia que é mais aprofundada um pouco, tem uma convergência de placas tectônicas, e aí a montanha sobe e cria picos muito altos, né? Então, a gente tem ali essa referência grande ali na China, lá no Nepal, onde a gente vê que as montanhas de gelo ali, ó, o pessoal, nessa foto ali, você vê o pessoal tentando a ascensão de alguma montanha. E hoje, no Everest, por exemplo, que é um dos maiores objetivos, assim, para quem quer uma montanha grande, é uma coisa muito difícil, a pessoa precisa de uma aclimatação, precisa de muito tempo de logística. Inclusive, hoje é muito caro para a pessoa conseguir subir até o Everest, porque é muito procurado. Então, você precisa de guias, né? Você precisa de uma estrutura, precisa de deslocamento. E então, é uma coisa, é um objetivo muito grande de muitas pessoas hoje, essa localização lá. Também vale a pena a gente observar que do nosso lado do Brasil, aí, ó, no continente sul-americano, aquela bordinha toda que tem mais escura ali, aquilo é uma mesma formação que aconteceu e gerou cadeias muito grandes assim de montanhas, sabe? Eu acho que no próximo slide tem falando mais sobre isso. Pode passar mais um, Patrícia. Por exemplo, aí, ó, na América Latina, toda essa linha mais escura do nosso continente, do lado do Brasil ali, ó, eles têm esses picos muito altos também, só que não é igual ao Everest, são picos de 6.000 metros de altitude. No entanto, são consideradas as montanhas mais difíceis de escalar do Brasil, porque não é só a altura que a gente deve levar em consideração, é toda uma logística, o ambiente, né? E se a gente considerar, por exemplo, que lá no Nepal, né, como isso acontece há mais tempo, lá eles são mais profissionais, os guias têm mais estrutura. Aqui na América Latina, são picos um pouco menores, porém eles têm menos estrutura.
a gente pode ver ali o Aconcagua, né, que seria o pico mais alto dessa cordilheira, e ele tem 6.900 metros de altitude. O Aconcagua ele é considerado, por muitos, uma escalada mais difícil do que algumas que existem no Nepal, lá na Índia, né? E então, durante toda essa cordilheira dos Andes, a gente tem mais de 17 picos acima de 6.000 metros de altitude. Então, é uma sequência assim, de cadeias de montanhas, né? E tudo envolve muito gelo, né? Essa escalada que a gente está falando basicamente é no gelo, porque o gelo só dá nessas alturas muito grandes, nessa altitude muito grande, né? A propósito, a gente colocou esse lugar aí embaixo, ó, que é também lá na Argentina, que é o Monte Fitzroy, que ele é extremamente conhecido, ele é um dos maiores objetivos dos escaladores de alto nível, porque ele, além de combinar o gelo, ele combina a rocha. Então, é uma escalada que a altitude dele nem é alta, ó, tá aí 3.405 metros de altitude. Só que é difícil você imaginar que a gente precisa de montar uma logística para escalar tanto no gelo quanto na rocha. Aí você imagina, para você chegar perto do pico, você tem que ir pelo gelo. Aí no gelo é um tipo de equipamento, a gente precisa de várias coisas, a gente precisa de mais roupa, não que na rocha lá não seja frio, mas é uma roupa mais adequada para o gelo, que não absorve água, por exemplo. Tem aqueles tênis que eles chamam de crampon, que é o crampon são umas agarrinhas que colocam no tênis para poder fincar no gelo, né? E aí, então, se você for escalar parte no gelo e parte na pedra, você pode imaginar que você vai precisar de muito mais logística, e aí você tem uma escalada de dificuldade na rocha, e você ainda combina isso com uma altitude muito grande, a variação de tempo muito grande. Então, a gente pode considerar aí que a escalada em gelo e rocha combinadas pode ser uma das mais difíceis aí atualmente. E também um dos maiores objetivos dos escaladores. Vocês podem ver ali que é um pico muito bonito. Na foto a gente não consegue ver muito bem, mas depois, se vocês tiverem curiosidade, digita no Google esse nome aí, o Fitzroy, que vocês vão ver assim como que é bonito o lugar, tem um lago maravilhoso, e então é um negócio bem interessante mesmo. Vamos seguir mais um pouquinho aí, a gente vai escalar agora, a gente vai falar agora sobre a escalada na rocha. Então, aí ó, a gente pegou alguns lugares para falar sobre a escalada no gelo, né? Que é lá no Himalaia e aqui nos Andes. Bom, deu uma pausa aí, a gente vai voltar a falar aqui sobre a escalada em rocha. A gente falou sobre a escalada em gelo, né? E a escalada em rocha agora a gente vai mencionar alguns lugares também que são referências aí ao longo do mundo. E o primeiro que a gente não pode deixar de falar é lá na Califórnia, que é o Parque Nacional de Yosemite. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um parque muito famoso. Além da escalada, acontecem várias atividades lá. O Yosemite, inclusive, ele leva... Não sei se vocês conhecem aquela marca de roupa famosa, The North Face. Ela é, inclusive, a logo da The North Face é uma pedra lá de Yosemite. Então, ele é uma referência na escalada. E, inclusive, a gente tem um filme recente aí que chama Valley Uprising, é a reprise do Vale, né? Então, é contando um pouco sobre a história do surgimento da escalada, como que as pessoas começaram a criar essa atividade por lá, como que eles tomaram conta. É muito interessante porque conta um pouco, inclusive da história, do tipo das pessoas que frequentavam, sabe? Na época tinham muitos hippies que iam com o objetivo, era na década lá de 60, 70, que eles iam, teve um momento do mundo que as pessoas se, se convergeram um pouco assim para a questão da natureza, sabe, a simplicidade. Então, o Vale de Yosemite se tornou um polo dessas pessoas assim e juntou muita gente lá. O filme é muito interessante, então eu indico ele para vocês verem. Tem o link aí.
Eu acho que a gente vai disponibilizar ele junto com o material da aula. E então o Vale de Yosemite, se vocês puderem ver também, digitar no Google depois alguma coisa sobre o Vale, vocês vão ver que é um lugar muito fantástico, assim, sabe? Uns paredões muito bonitos, assim, grande, imponentes e tudo mais. Outro lugar que vale a pena a gente falar da escalada em rocha é onde é atualmente o maior polo de escalada no mundo, que é na Espanha. Creio que seja muito pela localização geográfica, né, da Espanha, ali na Europa, bem no miolo, assim. Então, tem muito acesso de pessoas de várias partes do mundo e, claro, pelo potencial é, natural, né, que são as paredões de rocha que tem lá. A gente tem ali, eu coloquei alguns lugares aí que valem a pena também, se vocês tiverem curiosidade, procurar saber mais sobre. Todos esses lugares são na Catalunha, que é uma região da Espanha que abriga esses locais que têm essas formações rochosas aí. Então, eu destaquei alguns aí, como Rodelhar, a primeira foto da esquerda aí, parece uma torre de pedra, assim, gigante, né? Meio negativa. E é uma via muito famosa que tem lá em Rodelhar, chama El Dolfim, chama o Golfinho, né? Que parece um golfinho, é uma pedra, assim, bem na diagonal, negativa, muito famosa, assim. Tem Ciurana, que é essa foto da direita, menorzinha ali, é bem parecido com isso aí, são várias formações, assim, uma qualidade de rocha muito boa. Então, lá a escalada na Espanha, talvez hoje seja a maior referência, assim, do mundo, sabe? Para esse tipo de escalada. Também tem uma dica de filme aí que eu recomendo vocês verem, que está embaixo aí, ó, que é o Chris Sharma, é um dos maiores atletas hoje da escalada em rocha, em Mallorca. Mallorca é uma ilha e é um modelo de escalada um pouco diferente, um pouco peculiar, porque o escalador ele escala sob a água e ele não tem proteção, ele cai na água. Então, tem alguns filmes desses no YouTube também. Se vocês digitarem lá o nome do Chris Sharma, talvez já apareça, mas aí se colocarem esse nome Mallorca, que é o local, com certeza vocês vão ter vários vídeos assim. Tem um link aí também, a gente vai tentar disponibilizar junto com o material. Então, é bem interessante de poder ver. Então, a gente fala aí que a Espanha talvez seja a maior referência da escalada em rocha hoje, no país, no mundo todo, né? Vamos mais para frente um pouquinho. Então, a gente vai falar aqui sobre a escalada em rocha, a gente tem algumas variações, né? A gente falou de modo geral, tem a escalada em rocha que acontece lá no Yosemite, que são os grandes picos, e tem a escalada em rocha que acontece em paredões menores, que são os mais comuns, que a gente chama de escalada esportiva, né? Tem os paredões, igual que a gente colocou o exemplo aí do Pico do Itacolomi, né? Que já tem uma escalada lá que é até bem antiga no Brasil, assim, foi uma das primeiras investidas aí, que é uma via de 1974, então foi bem referenciada, assim, sabe, na época da escalada. Mas então a gente vai começar a falar primeiro sobre o Big Wall, que é o termo que a gente usa para grandes paredes, né? São grandes paredões de pedra de escalada, que é o que a gente falou sobre o Parque do Yosemite, que são montanhas muito grandes, que demandam uma logística muito grande, a gente precisa de equipamento, talvez as pessoas precisam dormir na pedra. Você vê que a primeira foto ali, ó, é um paredão gigantesco, e ali as pessoas, os escaladores chegaram até um certo ponto, possivelmente na hora que o dia foi acabando, eles montaram uma barraca, um abrigo ali, dormiram por ali e continuaram escalando no dia seguinte. Então, é uma escalada que requer muita logística, muito tempo, precisa de água, a gente precisa fazer as necessidades, né? Então, tem esse estilo de escalada, que chama Big Wall. O Pico do Itacolomi, por exemplo, ele é um estilo intermediário, porque não é uma parede gigantesca, não é uma coisa muito grande, mas você não consegue subir e descer do mesmo jeito. Você tem que subir até um ponto. A corda, por exemplo, não consegue chegar até lá em cima. A corda de escalada tem entre 60 e 70 metros aí. A Via do Paulinho, que é aquela ali que está riscada em vermelho, no Pico da Colomi,
Se eu não me engano, ela tem 90 metros de altitude. Então, você não iria conseguir subir direto até lá em cima. Então, o que acontece na via, nesse tipo de escalada? Assim, o escalador vai até um certo ponto, com alguém que está embaixo, fazendo a segurança, e ele, na hora que chegou até certo ponto, fez uma ancoragem na rocha, igual o modelo de cima ali, só que com menos proporções, né? E aí o parceiro dele, o amigo, chega até ele na metade da rocha, onde está uma bolinha, mais ou menos, ali, uma bolinha vermelha no meio da via, né? E aí o outro escalador chega até ele e dali eles fazem mais uma escalada até o cume. Então essa escalada, ela também é chamada de escalada tradicional, que os escaladores vão de ponto em ponto. Primeiro sobe um, aí ele para no lugar, faz a segurança para o outro, que sobe até junto com ele, depois sobe mais um tanto, depois sobe mais um tanto, entenderam? Então isso é mais ou menos a escalada que é a mais tradicional, assim, que é que precisa de mais equipamento, você tem que carregar água, você tem que carregar mochila, você tem que estar com o equipamento confortável, porque você vai passar durante horas ou dias ali na escalada, né? Então tem essa modalidade que chama Big Wall, ou então a escalada tradicional. Isso tudo na rocha, viu, gente? Vamos para frente um pouquinho, então, Patrícia. Aí, a gente tem agora a escalada na rocha também, porém é a escalada esportiva, que é a esportivização. Aquela ideia de você atingir o cume de uma montanha, de você subir até o alto de um pico, se tornou, para algumas pessoas, uma coisa mais atlética, com um objetivo mais local, sabe? Ao invés de você querer chegar até em cima para ver algum espaço, para poder é, ou por apenas sentimento de realização, né? Já se tornou uma coisa um pouco mais esportiva. Você tem uma necessidade atlética melhor para subir uns paredões de pedra, né? Então, a gente tem, eu falei para vocês a imagem de baixo, que é exatamente onde eu falei, que é o Criciúma, lá em Mallorca, e nesse caso é uma escalada esportiva, porque a ideia dele é fazer alguma via de alto nível de dificuldade, só que aí ele cai na rocha, ele cai na água, né? Então, por isso que chama o psicoblock, que é escalada em nível, sem equipamento, e a queda é na água, né? A escalada mais tradicional, que a gente conhece, né, que é a mais básica, são essas vias. A foto ficou um pouco pequena ali, mas dá para ver que tem alguns escaladores ali a uma certa altura, né? Não sei se é uns 15 ou 20 metros de altura, que é o objetivo da escalada esportiva. É você descobrir uma linha na rocha que tem uma dificuldade para você, né? Porque vai ter vários níveis de dificuldade. Então, se tiver uma pessoa que é mais forte, ela precisa de achar uma via no nível dela. E se tiver alguém que é mais fraco, vai achar uma via num nível mais fácil. Então, a escalada tem vários. Você chega num pico de escalada hoje, tem vários paredões com vários tipos de vias, e aí tem a graduação de cada uma. Hoje é muito comum fazer um croquis, né, que é um livretinho assim, que fala o nome da via, fala o grau dela, o ano em que foi aberta, quem que realizou aquela conquista, e aquilo ali fica ali como um registro. Então, os futuros escaladores podem chegar a ver essa graduação, ver qual que é a graduação para ele e tentar subir até certo ponto. Algumas características dessa escalada esportiva de via é que ela não tem aquela logística muito grande, já a gente vai dormir, a gente precisa de carregar comida, a gente é uma coisa um pouco mais simples. A gente precisa ali de um equipamento básico, que é a nossa cadeirinha de escalada, é a corda, é o freio, né? Então, você precisa de um pouco menos de trabalho para bolar o que você vai fazer na sua escalada. Por outro lado, é uma escalada que requer um maior nível de dificuldade atlética das pessoas. É uma escalada mais difícil, sabe? Você precisa de... Porque seria muito fácil a gente pegar o mesmo nível de uma escalada que requer muita logística e trazer isso para a rocha, né? Porque senão ia ficar até sem graça. Mas imagina se é, tem uma via de escalada lá e a pessoa vai, escala e é fácil. Não, a ideia foi justamente criar um pouco mais de dificuldade. E então,
criar alguns objetivos mais atléticos. Então, ó, algumas características são essas aí. Ó. As vias têm entre 10 e 40 metros de altura, que é uma altura razoável para a corda. Né? Eu falei que vocês que a corda tem entre 60 e 70 metros de altura. Então, você chega até a metade da corda. A gente tem que lembrar que a gente tem que descer também, né? Na escalada esportiva acontece isso. Então, vamos supor, você chegou ali até 20 metros de altura, o seu parceiro não vai chegar até você. Você vai descer. Porque isso é escalada esportiva. É você conseguir chegar até aquele ponto sem usar o peso na corda, só com o seu próprio corpo, com a utilização das mãos, né? Então, é basicamente isso. Você vai chegar até um certo ponto lá, que onde a via tá sinalizada, que ela termina por ali, tem a ancoragem, né? Quando a gente fala que tem ancoragem, é porque alguém chegou a primeira vez e colocou alguns pinos lá para fazer a ancoragem. Alguém chegou uma primeira vez com mais equipamentos, com muita coisa, e conseguiu, levou inclusive uma furadeira e conseguiu colocar um pino lá para dentro da rocha, aquilo ali ficou ali, sabe? Então, é, as próximas pessoas que vão escalar ali já tem aquele pino, então fica mais fácil. Que é só você passar aquele mosquetãozinho, né? Que é o mosquetão, você passa o mosquetão ali, à medida que você vai subindo, você vai passando a corda nele. Depois você tira aquilo ali. O pino fica lá. O pino que eles colocaram a primeira vez. Então a via foi feita nessa época aí, né? Uma primeira pessoa fez e aquilo vai ficar por ali. O que pode acontecer com o passar dos anos, o pino vai degradar, vai enferrujar, então tem uma manutenção disso aí. Depois eles podem trocar os pinos, né? Então tem essa característica dessa altura, a dificuldade é um pouco maior, demanda muita energia, o nível de dificuldade é muito grande para esse tipo de escalada. Só que é coisas que, vamos supor, se você for lá com seu parceiro escalar, você vai, ele pode escalar ele escolhe uma via lá, que é do grau dele, desceu, e aí, ó, agora é sua vez escalar. Aí você vai, escala uma outra via, que é do nível dele, entendeu? Então, a escalada esportiva de via é mais ou menos isso aí, que é a escalada que a gente mais vê hoje, assim, com nível de dificuldade, fora essa escalada que a gente falou, que é a ascensão de cumes, né? Então, vamos mais para frente aí, que a gente vai ver agora a escalada de boulder, que basicamente ela é a escalada mais esportiva que a gente pode chegar, sabe? Porque o boulder, vocês podem ver nas fotos aí, boulder o termo boulder, ele se refere a um bloco de pedra grande. Então, o que acontece? A escalada não é muito alta, você nem precisa de corda, nem cadeirinha. A gente só usa alguns colchões, usa sapatilha, usa o magnésio. Qual que é a diferença do boulder? É que o boulder é extremamente difícil, porque também seria muito fácil, né? Você ter um bloco de pedra ali, isso é fácil de você subir, né? Sendo que você pode tentar várias vezes. Eu vou chegar ali na frente do bloco ali e vou escalar. Aí, se você conseguir escalar, perde a graça muito rápido, né? Então, a característica do boulder é ele ser mais difícil ainda do que as vias. Como você pode chegar perto das agarras, assim, e tentar várias vezes, normalmente a dificuldade do boulder é extremamente grande. E é interessante a gente lembrar isso aí, porque a nossa paredinha lá do projeto é uma parede de boulder, né? Que é um dos melhores equipamentos de treino que a gente pode ter para escalada hoje. Então, a gente vê aí, ó, os escaladores ali caindo, aí tem os amigos deles fazendo a segurança embaixo do boulder, tem os colchões embaixo, quem fica embaixo fica tentando ajudar na hora que a pessoa cair, para não cair de mau jeito, não torcer o pé. E então é uma coisa extremamente difícil, que a pessoa pode tentar várias vezes, precisa de pouco equipamento, pouca logística, né? Que não é o caso daquelas escaladas de muito tempo, né? Que tem no gelo, né? Aquela coisa toda. E ele demanda muita força e explosão, porque você precisa é pouco tempo escalando, sabe? Você com 10 segundos, talvez você consiga fazer um boulder, mas pode durar um pouco mais, pode durar uns 2 minutos, assim, se for um boulder um pouco maior. Então, o tempo que você está escalando é muito pequeno. Então, a gente demanda muita força e muita explosão para poder passar por lances muito difíceis, né? Tem uma variação que vale a pena a gente falar também, ó, do boulder, que é a imagem de baixo, que é o highball, que são boulders gigantes. Então,
ele quase se aproxima daquela escalada de via esportiva. Porém, é um boulder, então a gente não usa corda, né? Então, são blocos gigantes e é para poder escalar, só que requer também um pouquinho mais de cuidado, né? Com a altura, a gente talvez vai precisar de mais colchões. Acontece muito de quando o escalador não sabe como que é a parte mais alta, eles chegarem por cima, fazer um rapel para chegar, limpar as agarras. Então, é uma escalada, dá até medo. Ó, você vê a altura que aquele rapaz está ali, ó, no bloco, né? Eu diria que ele está ali a uns 8 metros de altura, mais ou menos. Cair de 8 metros de altura não deve ser legal, não, né? Então, tá aí essa característica aí do highball, que é uma variante do boulder, né? E eu acho que a escalada em rocha é por aí. Vamos ver que é o próximo aí, Patrícia. Ah, sim. Agora a gente vai falar sobre a escalada artificial. Então, a escalada artificial, eu comecei a falar com vocês, basicamente, a gente não escala na rocha. A gente precisa de montar um espaço para a gente poder escalar, né? Então, as pessoas constroem ginásio. São ginásios com altura boa, vocês estão vendo aí, ó, que tem as agarras artificiais, ação de resina, fazem uma estrutura tentando parecer uma rocha, né, que tem alguns negativos. Vocês podem ver que tem algumas peças, aquelas peças laranja ali, ou algumas cinzas que são maiores, que são volumes assim para parecer também que são deformações da rocha, né? Então essa escalada é a escalada artificial. E a escalada artificial, ela se tornou uma escalada esportiva porque é, basicamente ela trabalha o esporte, né? Então, vamos supor, você não consegue fazer um cume de montanha dentro de uma academia, né? Não tem como você fazer uma escalada artificial assim. Então, a possibilidade que a gente tem da escalada artificial é essa, que é se aproximar no máximo das vias esportivas, que eu falei com vocês que tem uma altura entre 20 metros, né? Que a gente consegue colocar isso dentro de um ginásio com paredes negativas, né? E é interessante também a gente reforçar que os ginásios de escalada, eles se tornaram uma ferramenta para as pessoas poderem evoluir na rocha, né? Para o Campus Board, que é o equipamento que eu falei com vocês, que foi desenvolvido pelo alemão, pelo Gullit, é essa foto aí embaixo, ó, que é um equipamento muito famoso, assim, muito tradicional da escalada, que basicamente uma chapa um pouquinho negativa com várias ripinhas. Aí a pessoa sobe, desce, de vez em quando ela sobe de um em um, às vezes ela sobe dando uma distância de uma ripa maior, e aí ela vai evoluindo e pega na ripa mais em cima na próxima vez. Então, toda essa escalada artificial, ela se tornou um artifício para a pessoa ficar mais forte na escalada. Ela se preparar fisicamente para um dia que ela estiver na rocha. Mas, por outro lado, essa escalada esportiva, essa escalada artificial, ela se tornou quase que um modelo novo de escalada, porque é um ambiente controlado, né? As agarras não quebram igual é na rocha. Ela é uma escalada mais atlética, né? É interessante a gente falar isso porque a escalada que foi hoje para a competição, para a escalada das Olimpíadas, ela é uma escalada que, para ficar bonito, para a gente ver, ela se tornou uma escalada com movimentos muito grandes, com pulos. Então, foge um pouquinho da ideia da escalada em rocha, que é apenas você transpor um objetivo, transpor algum lance de escalada. Ela tem esse objetivo de se tornar visualmente bacana. Então, eles criam ginásios muito bacanas, com muitos equipamentos, né? Um ambiente controlado, fechadinho. Então, a gente tem essa diferença também, né? Porque nem sempre a gente pode escalar na natureza, porque um dia pode estar chovendo, né? Fora de temporada, a gente não vai conseguir escalar. Então, o ginásio se tornou um artifício para essas pessoas que estavam querendo escalar, evoluir e conseguiu trazer isso para um ambiente controlado. Então, a escalada artificial ganhou esse espaço durante
E lembra que eu falei com vocês lá no início que é uma coisa muito recente. A escalada artificial ela está presente aqui de 30 anos para cá. E, e no Brasil mais ainda, porque para a gente aqui é mais recente ainda essa questão do esporte. Porque lá fora eles têm já uma cultura um pouco maior, tem mais acesso. Eu sempre falo que aqui no Brasil a gente tem, se eu não me engano, não passam de 30 e poucos ginásios ao longo do Brasil inteiro, ginásios de escalada. Só que lá em Tóquio, no Japão, eu vi uma reportagem outro dia falando que tem 285 ginásios de escalada. Então, é só numa cidade. Então, a cultura lá fora está muito mais já adaptada com isso. Às vezes as crianças já nascem é, já com pais escaladores, irmãos escaladores que participam de alguma coisa. Então isso tende a evoluir muito, né? E no Brasil a gente tá chegando assim agora no nível. A gente teve aqui em Ouro Preto a paredinha dos Jovens Olímpicos. É uma oportunidade muito boa porque isso ganha um acesso a essas pessoas, né? Para poder, quem tiver interesse, quem quiser conhecer o esporte, quem pode ir estar participando e pode estar conhecendo um pouco mais sobre isso, que até então a gente não tinha. Então é uma oportunidade muito boa. Essa paredinha que foi a primeira parede artificial de Ouro Preto, aberta ao público, assim. Então, a escalada artificial é basicamente isso. Ela se tornou uma atividade para as pessoas escalarem melhor atleticamente, serem mais capazes. Aí, mais para frente, a gente vai falar sobre a escalada de competição, de fato. Porque o que acontece? Tomar uma água aqui. Bom, vamos lá. Essa escalada, como ela ficou num ambiente controlado, ela se tornou uma coisa mais. Ela se tornou um outro esporte. É muito difícil a gente fazer uma competição de escalada na rocha. Eu acho até que nem existe, porque a gente tem aquelas várias coisas, né? Uma garra pode quebrar, pode chover, né? Então, a escalada de competição, a gente só tem ela hoje artificialmente, né? Então, é dentro de academia, dentro de ginásio. Quando é uma competição, as pessoas montam a parede para aquilo ali, né? Então, e aí a gente tem algumas modalidades que ganharam espaço na escalada de competição. A primeira, que é a de LED, que é, é muito próximo daquela escalada da rocha de via, né? Que são paredões ali eles fazem um paredão artificial ali de 15, 20 metros de altura, colocam algumas agarras, né? Dificuldade, e a pessoa tem que chegar até lá em cima, né? Não chegar até lá em cima, mas quem chegar até mais alto, que como vai só dificultando, quem chegar mais alto vai ganhar, né? A outra modalidade da escalada artificial de competição é o boulder, que é o que eu já falei com vocês, a mesma coisa. Nessa foto aí, ó, a gente pode ver essa parede do meio, menorzinha aí, ó, que ela é mais baixinha, é uma parede de boulder. Isso aí, ó, onde a Patrícia está sinalizando. Então tem as paredes, tem a parede da direita ali, ó, que é mais alta, e aquela da direita ali é uma modalidade que chama speed climb. Eu vou falar um pouco mais para vocês a respeito disso. Então, ó, essa foto aí é do ginásio, é do espaço que eles fizeram para as Olimpíadas desse ano. Só que a gente não consegue ver nessa foto a parede de via, de LED, que é a da esquerda, está no cantinho esquerdo aí. Só que é uma parede bem parecida com a da direita lá, ó, que é a de speed climb. A diferença qual que é? A de speed climb é de velocidade, né? É para ver quem chega mais rápido. E é por eliminatórias. Então, vamos supor, ali, ó, vocês conseguirem ver com atenção, aquela parede da direita tem duas vias. As duas vias são exatamente iguais. Elas têm agarras iguais, na mesma distância. E esse speed climb, ele tem um padrão no mundo inteiro, que eles criaram isso para as competições. Então, em qualquer lugar do mundo que tiver uma parede de speed climb,
ela vai ser exatamente igual. Ela vai ter a mesma inclinação, vai ter as mesmas agarras, a distância vai ser a mesma. E qual que é o objetivo disso? De padronizar. Padronizar para a pessoa que quiser escalar lá nos Estados Unidos, poder estar escalando a mesma coisa aqui. E ela ter o objetivo de chegar mais rápido do que o outro, né? Só que isso tem um contraponto, porque a escalada nunca foi assim. A escalada natural mesmo nunca quis padronizar, nunca quis. A ideia não é você saber onde que está a garra. A ideia não é subir correndo, né? Não é subir em menor tempo. A ideia da escalada sempre foi você é, chegar até um cume, transpor alguma coisa, descobrir como se passa por algum lance, né? Então, então a escalada de speed climb, por que ela entrou como esporte olímpico? Justamente porque é bonito de ver. Então, é, para as empresas que fazem a transmissão, né, que eles ganham dinheiro com isso, né, com o marketing, com a divulgação, eles precisam de público. E para o público é bacana, para quem não conhece, que não entende que a escalada é, tem essa ideia de pode ser devagar, pode ser de transpor o movimento. Isso é mais bacana. Você vê dois atletas subindo correndo e ver quem chega mais rápido primeiro, sabe? Só que, inclusive, essa modalidade foi muito criticada, porque a pessoa, para ser um campeão olímpico, hoje, ela precisa de ser boa nas três modalidades iguais, precisa de ser um formato combinado. Então, ela precisa de ser boa no speed climb, ela precisa de ser boa no boulder e precisa de ser boa nas vias. E o que acontece? Os melhores escaladores do mundo, eles não são especialistas em speed climb, porque não é uma modalidade que atrai aos olhos do escalador, sabe? Só que para as Olimpíadas eles precisaram de treinar. E é até interessante a gente destacar, porque uma das atletas que foi para a final das Olimpíadas, ela ganhou, ela fez o speed climb no melhor tempo de todas. No entanto, ela não conseguiu escalar nenhum boulder e nenhuma via. Mas ela foi para as finais, porque a pontuação dela foi muito boa. Então, a organização sofreu até muita crítica com relação a isso, porque não é a escalada em si, né? É uma atividade que só para chamar a atenção do público, né? E então, o speed climb, já sabem mais ou menos qual que é a ideia, né? O boulder é a mesma coisa, eles fazem algum problema ali, que o escalador ele só tem 5 minutos para poder ver a linha e descobrir como é que ele pode fazer, e depois, na hora que ele vai tentar, ele tem mais 5 minutos para ele tentar. Então, quem conseguir chegar até um ponto mais alto em menos tentativas, vai ganhar. A via esportiva é mais ou menos a mesma coisa. Quem conseguir chegar até certo ponto, ou com tempo um pouco menor, também vai levar. Então, tem essas três modalidades olímpicas, né? Que eu acho que é bom a gente destacar isso. Talvez numa próxima aula a gente poder falar mais sobre isso. Vamos passar mais uma, atriz. O que eu falei sobre a dificuldade, ó, aí a gente pode ver melhor como que é a escalada de LED, né? Que é a de via. Vocês podem ver aí que tem duas atletas e elas estão com corda, provavelmente elas vão estar numa altura maior. É uma modalidade que você precisa de ter resistência, porque você vai escalar ali durante 20 metros de altura, né? E você só tem 5 minutos para fazer. Então, relativamente, você fica um bom tempo pendurado, né, nas agarras. Então, isso demanda uma certa resistência do atleta, né? E aí, é o que eu falei para vocês, o participante que chegar mais alto ganha. Se por acaso dois participantes chegarem na mesma garra, o tempo menor é que vai levar. Então, essa é a modalidade LED, que é a de via. A segunda, pode passar aí, Patrícia. A segunda é a de boulder, que eu também falei com vocês ali, ó. Vocês podem ver ali, ó, uma parede de boulder, que tem uma altura um pouco menor, né? Na imagem de baixo ali, ó, eu acho até interessante, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre escaladores,
aquele ali é o Adam Ondra, que ele é um esloveno, se eu não me engano, e ele é um dos maiores nomes da escalada mundial hoje. E ele participou das Olimpíadas, essa foto dele, inclusive, nas Olimpíadas, só que ele ficou um pouco frustrado também, porque ele não é escalador de LED, né? De speed climb, que é aquele de fazer correndo. Ele teve que treinar para poder participar das Olimpíadas, mas não foi bem. Então, ele nem foi para os finais. Então, só que, por outro lado, ele é um dos maiores nomes da escalada mundial hoje, assim, referência, sabe? Ele tem até um biotipo que favorece muito, que é uma pessoa mais longínea, sabe? Com os ossos mais longos, ele é leve, magro, né? E então tem isso aí. A característica dos boulders é igual ao da rocha, né? Tem uma altura próxima aí dos 5 metros. O participante também só pode ter 5 minutos para fazer a leitura, para ver o que ele pode tentar fazer quando ele for escalar, e depois ele tem mais 5 minutos para tentar fazer o que ele fez. Ele não pode ver o outro escalador. É difícil a gente colocar isso numa competição, né? Mas tem que ser um escalador de cada vez, porque se ele vê o que o oponente dele está fazendo, já é uma vantagem para ele saber o que vai fazer. Porque a ideia da escalada é você descobrir como é que você vai transpor um obstáculo, né? E então o participante que chega mais alto ganha. E o que se os dois chegarem na mesma altura, o que tiver menos tempo é que vai levar vantagem. Bom, a última modalidade é a que eu falei com vocês, que é a de velocidade, que a dificuldade dela é baixa, a velocidade é muito alta. Se eu não me engano, o recorde atual é abaixo de 6 segundos, é uma parede de 15 metros de altura. Então, seria interessante se a gente conseguisse colocar um videozinho do Speed Climb. A gente colocou, Patrícia? Não, né? Mas se vocês puderem ver, se vocês puderem ver depois, digita Speed Climb e recorde, que vocês vão ver a velocidade que o escalador chega lá em cima. E isso envolve muito tempo de reação, porque eles vão começar a escalar na hora que soar um apito. Então, tem que ser na hora, né, para aproveitar melhor o tempo. Soou o apito, você sai da parede, tem que chegar lá em cima e bater a mão num botão que finaliza, né? E é interessante também que a segurança, nesse caso aí, é automática. Então, tem um rolo lá em cima que vai recolher na corda deles. Nas outras modalidades, é uma pessoa, igual a escalada tradicional, que tem um amigo embaixo que vai dando a corda, vai travando, né? E nessa modalidade aí, para a pessoa que está embaixo, ela não ter o risco dela não conseguir recolher a corda a tempo, eles têm um esquema de rodana, que à medida que o escalador vai subindo, ela já vai sendo recolhida assim rapidinho. Então, é uma coisa bem diferente, assim. A gente pode ver ali, ó, que é 2 escaladores por vez, e aí quem chegou mais alto ganha, e aí participa, quem ganhou participa com o outro que ganhou de outra com outra pessoa, né? Então, a escalada de velocidade é basicamente isso aí. Bom, isso é um pouquinho. Tem mais alguma coisa para a gente falar? Não, é isso. Isso é basicamente um pouquinho que a gente pode passar para vocês aí a respeito da escalada, do surgimento da escalada, essa ideia de que surgiu a escalada com o objetivo de conquista de montanha, só que ao longo do tempo ela foi se tornando uma coisa mais atlética, com um objetivo mais esportivo, né? E apresentar para vocês algumas modalidades que fazem parte das Olimpíadas hoje, porque a ideia do nosso projeto é justamente trazer o conhecimento da escalada, poder proporcionar para as pessoas essa experiência e investir em vocês pela escalada como um objetivo de vida, como superação, é, como forma de entretenimento, uma relação com a natureza boa, da gente ter um cuidado, porque se a gente for escalar na natureza, a gente vê que é tudo muito limpinho, a gente precisa ter cuidado com as plantas, com a higiene, né? Então, é basicamente isso. Queria agradecer a atenção de vocês aí, juntamente com a Patrícia, e dizer que é um prazer o projeto.
Se os pais estiverem vendo aí, qualquer coisa podem entrar em contato com a gente, qualquer dúvida, e estamos aí para qualquer coisa. Para Eu qualquer agradeço a coisa. participação de todo mundo. Muito Beleza, pessoal? obrigada, gente. E a gente vai A gente disponibilizar também alguns links, né, Patrícia? vamos mandar um link com os filmes. A gente vai mandar também isso da escalada, da última que você falou, da última modalidade, né? É do Speed Climb. De climb. E aí a gente Isso vai estar aí. enviando tudo para vocês, gente. Muito obrigada. Está sendo incrível esses dias. O projeto está sendo muito legal. A gente espera que vocês também estejam gostando. E até breve. Qualquer coisa, estamos aí. Pode mandar mensagem para a gente. E tamo junto, hein? Vamos para cima. Beleza? Muito obrigada, gente. Um beijo. Vamos encerrar a gravação aí. Valeu, bom final de semana para vocês aí, hein?